Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, 15 horas agora no horário de Brasília. E a partir de agora nós vamos, portanto, já partir para o nosso debate desta segunda-feira. Um debate cujo assunto, ele vem justamente de um relatório global da Unesco. Unesco, que é um órgão, portanto, aí da OEA, aliás, da Organização das Nações Unidas, e que publicou um relatório no último dia 26, no qual aponta preocupações sobre o uso excessivo de celulares em sala de aula. E segundo a Agência da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, o uso excessivo de smartphones, como também de celular, impacta o aprendizado. E por isso eles devem ser utilizados como ferramenta e não para substituir a interação humana. Ainda de acordo com o estudo da Unesco, pelo menos um em cada 4 países do mundo já proíbe ou tem políticas sobre o uso do celular em sala de aula. Pois bem, esse, portanto, será o nosso tema aqui do debate com os nossos convidados, os quais eu, a partir de agora, passo a cumprimentá-los. E já cumprimento a professora doutora Ana Catarina, ela que é professora da Secretaria de Estado de Educação aqui da nossa capital federal, ela que também é mestre em artes pela Universidade de Brasília, possui pós-graduação em atendimento educacional especializado, bacharel em Direito, licenciada em Pedagogia e Artes Cênicas. Né, doutora Ana Catarina, seja bem-vinda aqui ao nosso programa e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde para todo mundo e agradeço a oportunidade de estar aqui falando principalmente dessas partes pedagógicas. E é interessante o debate, porque temos na mesa professores de direito, professores universitários e professores de educação básica. Então, com toda certeza, nós vamos chegar a um acordo aqui, não vamos, professora? Um acordo eu não sei, mas que nós vamos debater bastante, provocar bastante, nós vamos. Então tá certo. Deixa eu cumprimentar também o professor Dr. Milton Júnior, ele que é professor de Filosofia do Instituto Federal de Brasília, graduado e licenciado em Filosofia, mestre em Educação pela Universidade de Brasília, doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília. Professor Milton também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. É um prazer imenso estar aqui. Espero poder contribuir para essa discussão que eu acho tão relevante. Seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa, professor Milton. Deixa eu também cumprimentar o professor Márcio Moraes. Professor Márcio, ele sempre que é possível está conosco aqui nos grandes debates, né? E com certeza esse também é um grande debate, a quem também nós vamos cumprimentá-lo, professor Márcio, que é professor universitário, especialista em Direito Constitucional Aplicado, mestre em Filosofia e Política, doutorando em Direito pela Unicinos. Também seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso estúdio da Rádio Justiça. Muito boa tarde para o senhor, doutor Márcio. Boa tarde, e fico extremamente feliz de estar aqui de volta, né? Já estou começando a gostar dessa mesa aqui, né? Já estou me sentindo em casa. Opa, que bom. E que bom que o tema é extremamente relevante. Sim. E além de todas essas qualificações que me foram dadas, eu tenho a mais importante, que é ser pai, né? Opa. Então é importante demais a gente discutir isso também, nessa visão como pai, né? Porque é muito fácil às vezes a gente impor o que a gente pensa, mas quando a gente tem uma criança dentro de casa, sobrinhos, adolescentes, a questão da tecnologia sempre é mais complexa, né? Que bom que vamos tratar disso hoje. Deixa eu também cumprimentar o professor Dr. Ulisses Juliano, que é advogado, é professor universitário, mestrando em Direito, especialista em Direito Processual Civil e em Inteligência Artificial. É sempre muito bom recebê-lo sempre aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Mais uma vez, muito boa tarde, doutor Ulisses. Boa tarde, Dr. Walter. Boa tarde a todos os ouvintes. É de fato uma honra estar aqui, é um privilégio, esse programa tão democrático e tão necessário para essa quadra histórica na qual estamos inseridos. É um tema de importantíssima
elevadíssima, porque nós vamos discutir aquilo que é talvez o mais precioso na nossa sociedade, que são as nossas crianças, né? Então, como que elas estão sendo impactadas pela tecnologia e qual caminho que nós devemos, né, trilhar para dar algumas opções, algumas soluções, tanto a pais quanto aos mestres das nossas crianças. Vamos já começar a colocar lenha nessa discussão, fogo nessa discussão, doutor Ulisses? Vamos em frente. Vamos em frente. Então, o assunto é justamente esse. O relatório da Unesco, que, de certa forma, demonstra a sua preocupação e mostra também países, a exemplo de países como os Estados Unidos, a França, a Finlândia, que vem abolindo, portanto, essa prática do aparelho celular em sala de aula, como também outros equipamentos, a exemplo também do smartphone e outros equipamentos de comunicação. Esse relatório, portanto, aí da Unesco, qual é a mensagem que nos passa? Ou seja, vamos abolir de vez os aparelhos de celulares de salas de aula, mas como combinar isso com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos alunos e também com os nossos professores? É impressionante o raciocínio do Dr. Walter. Eu sempre fico encantado com a lógica que ele imprime nos debates em que ele participa. De fato, Dr. Walter, talvez essa seja a pergunta mais importante. Como que a gente vai se portar nos dias atuais, numa situação em que a sociedade inteira está inserida na tecnologia e a tecnologia está inserida no nosso cotidiano, nós não temos como mais desvencilhar nossa vida virtual da nossa vida real, física, e como que isso ocorre dentro da sala de aula. Eu vejo, inicialmente, esse relatório com um pouco de apreensão. Apreensão naquele sentido de quando temos medo de algo, ao invés de tentarmos entender, a gente proíbe, a gente inibe, a gente afasta, né? É uma situação complicada porque, de fato, eu em sala de aula incomoda muito ao professor, incomoda também aos colegas, alguém usando o celular, vendo um vídeo, mandando mensagem para outros alunos. Aquilo não apenas distrai, mas atrapalha. E numa sala de aula, o que se espera do aluno é uma atenção, concentração e muita didática do professor. Agora, eu não vejo a tecnologia como um celular, como um tablet, como um notebook sendo utilizado na sala de aula, inclusive por crianças, como algo maléfico, como algo que seria impeditivo à qualidade da educação. Por quê? Nós estamos num momento em que a gente precisa utilizar essa tecnologia para proporcionar aos alunos uma melhor qualidade de ensino. Tanto uma pedagogia diferenciada por parte do professor, uma didática atualizada, quanto para os alunos uma experiência de ensino melhor. Então, na minha opinião, esse relatório eu vejo com um pouco de apreensão. Não é proibindo, e eu acho nem no sentido de limitar, é saber utilizar essa tecnologia a favor do aluno, a favor da pedagogia, a favor do ensino, né? Porque senão a gente vai excluir o aluno da sociedade em que ele está inserido. Todos os colegas dele usam celular, a família dele usa celular, ele se comunica com os pais pelo celular, ele combina encontros, combina passeios, inclusive ele se comunica com a própria escola através do celular. Por que que na hora do ensino a gente vai privá-lo dessa tecnologia? Eu quero começar com esse ponto aí para continuar o debate. Já colocou uma lenhazinha na fogueira aí, né? Eu vou deixar a doutora Ana por último, de propósito, viu, doutora Ana? Já nós vamos até a senhora. Deixa eu buscar também o ponto, quer dizer, a opinião, o ponto de vista também do professor Márcio Moraes, também nessa mesma questão, professor. Como educador, a gente vem discutindo isso já há algum tempo, porque nós evoluímos tanto, mas a gente ainda quer dar aulas como se estivéssemos no século XVII, né? O professor como o grande arauto do saber e os alunos ali que tem que ficar com olhos vidrados no professor para que ele consiga absorver tudo que aquele grande mestre tem a ensinar. E o mundo mudou, né? Os grandes mestres estão em todos os lugares, né? Os grandes mestres estão no YouTube, estão no TikTok, estão
em diversas outras plataformas. Então é importante que a gente consiga entender para onde o mundo está caminhando e assim caminhar junto com o mundo, né? Me assusta muito essa insistência na manutenção do ensino focado no professor, né? Esse professor-centrismo, assim, né? Eu, como professor, já consegui entender que eu não sou a pessoa mais importante da sala de aula, né? O aluno é a pessoa mais importante da sala de aula. E quando a gente consegue entender isso, e não digo que foi com muita facilidade que entendi isso, sofri muito até entender que a minha voz não precisava ser a mais ouvida da minha sala, nem tudo que eu falava era mel ao ouvido do meu aluno. Eu era mais um filtro de conhecimento do que necessariamente um portador da verdade. E a partir disso, quando a gente consegue pensar na inversão da sala de aula, em colocar o aluno como centro da questão, como centro do aprendizado, a gente consegue repensar a tecnologia. Eu acho que é isso que a gente tem que batalhar e debater hoje. Como essa tecnologia pode ser usada de forma positiva, não apenas demonizá-la, como me parece que é a tendência mais simples e mais fácil. Deixa eu buscar também aqui o ponto de vista do professor Milton Júnior. Professor Milton, e qual é o ponto de vista também do senhor nessa pergunta inicial, por favor? Bem, eu vou tentar abrir uma limitada divergência nessa questão, né? Por mais que eu entenda e concorde com os colegas sobre a questão a gente precisa parar de adiar a revolução necessária da educação, né, de mudar a forma como damos aula, que já é extremamente retrógrada. Apesar disso, o relatório ele traz informações muito importantes sobre como nós estamos despreparados para essa revolução, né? Entre as informações, ele mostra que apenas 10% dos alunos de países desenvolvidos, apenas 10% deles, utilizaram mais de 1 hora o celular para estudar durante uma semana. O que significa, né? A média de uso de celulares no Brasil passa de 5 horas por dia. E você tem mais de 5 horas por dia de uso de celular e ele não gastou nem 1 hora por semana estudando. Isso mostra que a forma como nós estamos nos relacionando com a tecnologia é extremamente problemática. A revolução que o celular trouxe para a nossa sociedade é uma revolução muito grande. É importante a gente lembrar que o smartphone surgiu em 2008. Parece uma coisa que sempre esteve aí, mas é extremamente recente. A sociedade ainda está aprendendo a lidar. Todos os impactos que as redes sociais provocaram na sociedade, nos últimos 10 anos, todas as manifestações no mundo inteiro, né, que nós tivemos derivadas do impacto das redes sociais, todos os artifícios que as redes sociais utilizam para manipular a atenção dos indivíduos, e os nossos jovens estão expostos a isso. Então você ter um celular em cima da mesa, você ter um celular na mão de um jovem, sem você ter um preparo educacional da estrutura da escola para utilizar esse celular na aula, é muito problemático. Eu acho que nós precisamos preparar a escola para o uso do celular, assim como a gente precisa preparar a própria sociedade. Nem a sociedade está pronta. Muitos de nós estamos viciados em celular, né? Estamos há 5, 6, 7 horas, só entrar no aplicativo Bem-Estar Digital, que tem tanto no Android quanto no iPhone, a gente vai ver que o Brasil fica acima de 5 horas por dia no celular. Mas como que nós estamos utilizando esse celular? Realmente é para estudar? A maior parte das vezes a gente fica 3, 4 horas dessas 5 horas no Instagram, ou no TikTok, ou nas redes sociais. Então, nós estamos presos, a nossa atenção está escravizada por essas plataformas. E isso dificulta muito o processo educacional. E a gente precisa ajudar esses alunos a lidar com isso. Só que para isso a gente precisa aprender a lidar. Por isso que é tão complexo esse problema. A sociedade não sabe lidar com o vício pungente em celular que está dado, né? Em smartphone, em redes sociais. E as crianças, os adolescentes, muito menos saberão lidar com isso também. Então é uma grande questão incógnita que está dada. Agora com a senhora, professora Ana. E aí, professora Ana, tem ou não tem que ter o celular na posse do aluno que está ali em sala de aula, assistindo, portanto, ali
ao mestre, enfim, numa exposição? Eu acho que antes da gente responder se tem ou não tem que ter celular em sala de aula, a gente deve pensar sobre tudo que acontece dentro de uma sala de aula. Obviamente que se me perguntarem se o celular ele atrapalha a aula, eu posso dizer que qualquer estímulo atrapalha a aula, porque se o aluno não tem interesse, se o estudante não tem interesse, ele vai brincar com lápis, ele vai brincar com a borracha. Nós, quando éramos crianças, a gente não tinha esse acesso ao celular. E quantos de nós não passamos cartinha, bilhetinho para o colega, ou outras brincadeiras que surgiam ali na hora pela falta de interesse. Mas eu acho interessante do debate aqui, é que ele não é um debate que se encerra aqui, obviamente, claro, né? Claro. Ele é um debate que tem que ser feito também com toda a comunidade escolar. A gente estava conversando previamente sobre isso, sim, essa questão de você proibir, porque você tem dentro da comunidade escolar professores que utilizam as novas tecnologias, e eu estou nesse campo, e professores que abominam novas tecnologias. Eu não acredito que não é uma salvação você gostar de novas tecnologias ou não gostar. Não é um caminho tão fácil de escolher entre bem e mal. Quem tem razão nesses dois caminhos? Então, exatamente. Eu acho que aquele professor que se destina a dar uma boa aula e ele consegue reter os alunos, a atenção, trazer o aluno para o discurso, para participar da sala de aula, se ele consegue isso sem celular, ótimo. E se ele consegue isso com celular, ótimo também. Não é uma fórmula de bolo, porque dar aula não é algo tão simples. Às vezes a gente prepara uma aula da melhor forma possível, acha que vai ser um sucesso e chega lá, não é. Como o meu próprio colega aqui que está comigo falou, o doutor Márcio, quando a gente sai desse campo de que eu sou o mais importante da sala de aula e eu começo a dialogar com os meus alunos, é que eu percebo uma outra forma de trabalhar em sala de aula. Mas o que eu quero chamar a atenção, voltando ao assunto, né, sobre o celular em sala de aula, é que, como eu estou na educação infantil, o que eu percebo? As crianças que têm mais acesso a computadores, jogos eletrônicos, elas conseguem ter um raciocínio espacial diferenciado das que não têm. Em compensação, a coordenação motora precisa delas é diferente. Então, por exemplo, crianças que brincam na rua, que têm tempo à disposição, que sobem árvore, que brincam... Joga bola, anda de bicicleta. Exatamente. É diferente daqui, só fica manuseando ali o celular. Sim, a gente percebe isso. Qual que é melhor? Em termos de coordenação motora, a criança que está na rua brincando tem uma coordenação motora melhor do que a que está no celular. Porque quando a gente quando a gente faz exercícios simples, como correr e virar, geralmente as crianças que estão mais tempo em frente à tela, elas caem, o que a gente chama de lateralidade, né? Então, a lateralidade dessas crianças não está tão desenvolvida quanto daquelas que têm essas habilidades de roubar uma fruta, né, da árvore. Quem nunca fez isso, que é tão gostoso? Ou andar de bicicleta, ou até técnicas de socialização. Você vê crianças que, na hora de brincar livremente, falam, posso ficar no meu celular? E outras pedem, não, tia, a gente pode brincar junto com outros coleguinhas. Então, acho que o debate, ele não pode ser, principalmente na educação infantil, ele não pode ser só se é uma ferramenta para sala de aula ou não, porque a gente, na educação infantil, não está preocupado só com as habilidades cognitivas, e também com as habilidades motoras, com as habilidades sociais, com essa convivência em comunidade, porque educar é educar alguém para o futuro. Então, se eu proíbo o celular também em sala de aula, quem que eu estou entregando para o futuro? Na nossa época, quando a gente era criança, ninguém ia imaginar que ia ter uma profissão como um digital influencer, um youtuber. E hoje essa profissão já existe. Então, se eu tiro isso da sala de aula, o que eu estou fazendo com esse estudante que está comigo? Eu estou matando esse futuro dele? Ou eu estou fazendo com que ele perceba tenha outros desenvolvimentos? Então, não é assim tão simples. Corta o celular ou coloca o celular. De certo modo, nas escolas, no Brasil, já é quase que uma regra. O celular não deve estar em sala de aula. Mas há professores como eu que trazem o celular para a sala de aula como ferramenta de trabalho. E aí, professor Ulisses? Quer dizer, eu fico aqui imaginando, né? Porque o celular chegando, né? Ou seja, foi, de certa forma, conquistando a meninada. O adulto não entendia muito bem para que servia, era só para falar, mas de repente não era só para falar o aparelho, né? Tinha 1000 utilidades, como tem, portanto, aí 1000 utilidades. E aí, a sensação que se tem é que a pessoa, para poder dirigir, tem que ter a carteira nacional de habilitação, tem que passar por um curso, fazer prova, para depois poder dirigir o carro.
O celular praticamente chegou ali, chegando e já alcançando as mãos dos pequenos, dos grandes, e hoje nós temos aí essa situação. É possível hoje, olha, vamos parar da seguinte forma: não tem mais celular no interior das escolas. Quer dizer, o estrago não seria maior do que... Não que a educação aqui vai tomar essa atitude. Estamos aqui numa suposição, né? Quer dizer, numa suposição, chegar, olha, vamos botar um freio, não ter mais celular, portanto, aí em sala de aula. Quer dizer, as consequências seriam mais nefastas do que, de certa forma, e aos poucos... levando a educação mais firme em relação a esse tema para dentro das escolas? O seu raciocínio está corretíssimo. O caminho, em minha opinião, é exatamente esse: a gente conseguir trazer a tecnologia para dentro da sala de aula de uma forma salutar, de uma forma eficiente. Tanto a doutora Ana, o doutor Júnior, o doutor Márcio, eles levantaram questões aqui extremamente relevantes. Como que a gente vai lidar com essa situação? Como que a gente vai lidar com essa realidade? O professor Júnior, ele trouxe ainda dados de que, olha, em média no Brasil se gasta 5 horas usando o celular. Isso é um dado muito positivo, porque o celular é uma tecnologia, é uma ferramenta. Se ela é uma ferramenta enviesada ou não, isso aí é uma outra discussão. Mas é uma tecnologia. E como que a gente agora vai abrir mão de uma tecnologia tão potente, tão importante, como um celular, como um tablet, como um notebook, dentro da sala de aula? Eu me recordo de uma conversa que eu tive com o Dr. Walter. Para quem está vendo a gente aqui pela câmera no YouTube ao vivo, isso é uma conquista de uma pessoa que entendeu o tempo em que ele está vivendo. O Dr. Walter, ele tem um histórico no país inteiro como radialista, só que ele percebeu que em determinado momento, como nós estamos agora, apenas o rádio não é suficiente para ele passar a mensagem que ele deseja. Então, o que ele, o Walter, em todas as esferas que ele está trabalhando, ele está aliando o rádio com a imagem, o rádio com o vídeo, o rádio com a tecnologia que nós temos hoje, seja podcast, seja YouTube, seja televisão. E essa aliança que ele está fazendo daquilo que já estava posto com o novo está repercutindo. Tanto que agora eu recebi mensagens aqui, tem alunos meus que estão acompanhando ao vivo pelo YouTube. Olha que talvez, se eles não tivessem essa possibilidade de assistir pelo YouTube, talvez eles não ouviriam pelo rádio. Por quê? Porque tem uma geração que não cresceu com o rádio, que já cresceu com o celular, que já cresceu com essa tecnologia. E esse é o ponto que, na minha opinião, é relevante aqui. Eu acho que a sala de aula precisa ser esse ambiente agregador e educador, para formar o aluno que está gastando, como o professor Júnior falou, 5 horas por dia em coisas completamente desnecessárias na internet, para a professora Ana ensinar o seu aluno: olha, você pode fazer uma pesquisa dessa forma, você pode acessar esse conteúdo dessa forma, você pode ver uma videoaula complementar, você pode ter uma aula de reforço. Isso é um caminho, é um processo, não vai ser da noite para o dia, como qualquer coisa na educação. Então, a meu ver, estimular o aluno a utilizar, o professor trazer o celular, aplicativos de interação, nós já temos vários aplicativos de interação. Eu dou aula e às vezes eu falo para os meus alunos: olha, eu vou subir um vídeo amanhã, assista esse vídeo, vai estar postado, seja na minha rede social, seja no YouTube. Esse vídeo vai complementar essa aula aqui de hoje. Então, quando o professor começa a fazer essa ligação da tecnologia com a didática, aquilo que o professor Márcio iniciou falando, a gente tem que parar de ter medo de melhorar a educação, de avançar com a tecnologia na educação. Então, quando o professor perde o medo de deixar de ser o protagonista e trazer o aluno para uma interação por meio de uma tecnologia, eu tenho certeza e experimento isso na prática. A aula é muito mais atrativa, tanto para o aluno quanto para o professor. Dá trabalho, como a professora Ana falou. Tem muitos professores que não querem, porque é um mundo novo. Vai ter resistência. Às vezes não é que não quer, é porque não domina ainda. Exato. E se sente inseguro, seria isso. Não domina a tecnologia, se sente inseguro, não se sente bem com a tecnologia, tudo isso. Mas também é um momento
tanto para o professor quanto para os alunos atuarem. Agora, professor Márcio, bem, diante do que está sendo aqui realmente posto, quer dizer, a Unesco, neste seu relatório, em que cita alguns países que, de alguma forma, estão aí abolindo o celular das salas de aula com o argumento justamente de que os alunos estão tendo muita falta de atenção, portanto, aí nas aulas. Países como os Estados Unidos, como a França e outros aqui, portanto, já citados. Temos aqui um elenco de 10 países que buscaram, portanto, de forma total ou então parcial. E nós aqui debatendo, afinal, nós estamos no caminho certo, e qual seria o caminho certo que nós estamos adotando? É aquilo que a gente falava. Certa vez estivemos aqui numa outra conversa sobre as redes sociais, né, e da influência. Então é claro que há todo um problema anterior ao celular estar ou não dentro da sala de aula, né? Então a gente conversava aqui sobre os malefícios das redes sociais, né? Sobre toda essa questão da psicologia, porque o TikTok funciona como um experimento com rato, né? Ele vai lá e te dá um gostinho e tira e dá e tira e tá. Então, assim, eu entendo quando um país sério, no seu modelo educacional, como a França, como os Estados Unidos, Canadá, optam pela retirada do celular. Eu entendo, não concordo, mas entendo. Porque o celular pode ser visto como uma epidemia, como bem lembrava o professor Milton aqui. Se não tratado da forma correta, 5, 6 horas na frente de um celular não é normal. Há algo que nos segura ali, e a gente sabe que existem estudos profundos sobre o que nos segura ali. Dopamina, fica ali tentando. Existem vários estudos que falam que a gente deveria colocar o celular preto e branco, porque as cores são escolhidas para chamar a nossa atenção. Aquela notificaçãozinha vermelha foi pensada para quando você bater ali, você ficar abrindo toda hora para ver o que é aquela notificação, por que as pessoas estão te falando, para que você tenha a necessidade de responder. Então, eu vou fazer 40 anos, se eu com 40 anos tenho dificuldade em lidar com isso, imagina uma criança de 5, 6, 7, 10, 12, 15 anos. Né? É cruel que a gente queira que ela saiba como agir. Então, primeiro ponto, eu entendo quando um país retira o celular da sala de aula. Não é função do aluno saber quando ele deve ou não pegar no celular. Não é. Mas também tenho medo da demonização da tecnologia, porque quando o aluno sair dali, ele vai pegar no celular e ele vai compensar todas as horas que ele não ficou com o celular na mão. Então, como achar um meio termo aí dentro da psicologia, dentro de todos os estudos pedagógicos, né? Eu fui da direção de um colégio por muitos anos, fui diretor de faculdade, né? Então, assim, eu sempre estou nessa função de pensar a educação, e depois de ter sido por quase 6 anos da minha vida diretor de faculdade, fui ser da equipe diretiva de um grande colégio do Brasil, e para realmente experimentar como funciona a parte de baixo ali, porque quando eu recebo o aluno na faculdade, ele já vem com todos os méritos e os vícios que aquela parte fundamental do ensino já lhe impingiu, já colocou na cabeça dele, né? Então, é importante que nós reflitamos, e isso sim, como fazer com que a tecnologia seja aceita sem demonizá-la. Por quê? Porque é o que o professor Ulisses dizia com muita sapiência: o celular vai estar lá, né? Eu via entrevistas há uns anos atrás de que os caras que criaram o iPhone não deixavam que o filho tivesse o iPhone até 8 anos de idade, acesso ao iPad. O que eles sabem que nós não sabemos? Então, tem, claro, um fundo de verdade quando eu tiro o celular da sala de aula. Mas ele vai voltar. E vai voltar como? E aí eu acho que depende de nós, educadores, pais, estudiosos do tema, achar a solução para essa grande incógnita. É algo que é uma tecnologia vestível hoje, a gente usa,
não tem como negar, né? Às vezes a gente está aqui na entrevista, enquanto um está falando, o outro está ali, pega no celular, faz alguma coisa. É normal, né? Principalmente para quem tem essa capacidade de manter a atenção. As mulheres são milhares de vezes melhores que nós homens, né? Se eu olhar para o celular, eu desligo do mundo, né? A mulher está ali e vê 15 mil coisas ao mesmo tempo. Não à toa, são muito melhores do que nós. Não, claro, com certeza, né? Não à toa são muito melhores do que nós, né? E por isso é importante que a gente não demonize, como eu disse na minha primeira fala, mas eu também consigo entender o desespero de quem fala assim, vamos tirar porque a gente não sabe o que fazer ainda. A gente discutia inteligência artificial em um outro programa aqui e todo mundo falava assim, vamos parar a tecnologia porque a gente não sabe para onde ela vai. Eu acho que é a mesma atitude desesperada dos educadores, pais que não sabem o que fazer com esse danadinho aqui na nossa frente, mas que ele é importante e deve sim fazer parte da revolução da educação que todos nós sonhamos e queremos. Agora, professor Milton, quer dizer, a gente acha realmente assim o máximo, né? Olha, a minha criança não tem 1 ano ainda, já sabe manusear um celular, o que tem 5 anos, às vezes consegue mais coisas do que eu, já adulto, não consigo. Quer dizer, a criança é fantástica, já nasce realmente super inteligente, sábia. Enfim, o futuro dessa criança, já que manipula, portanto, com esse equipamento, com essa inteligência de forma perfeita. Isso é bom ou é ruim para a criança que ainda tem que frequentar as salas de aula, tem que prestar atenção realmente nas aulas, quer dizer, já conviveu, já nasceu praticamente segurando, portanto, em um celular. Nós adultos estamos equivocados, errados ou não, como muito bem pontuou o professor Márcio, né? Quem criou realmente o smartphone, aliás, o iPhone, por exemplo, quer dizer, fez de tudo para que as suas crianças, antes dos 8 anos, não pudessem ter acesso aí a esse tipo de equipamento. E aí, aquela palavra cobaia, será que existe no ar alguma coisa assim? Eu acredito que toda a sociedade humana é cobaia do avanço desenfreado das tecnologias desses últimos 30 anos, né? Ninguém sabe como lidar com isso, né? A gente tem passado por transformações profundas na forma de existir no mundo. E essas transformações têm impactos psicológicos profundos, né? Impactos que a gente ainda vai ver, né? Estamos na geração que nasceu com o celular na mão, que isso é 2008, como eu disse, né? Essas crianças e adolescentes ainda estão em idade escolar. Essas crianças que nasceram com o celular e com o tablet na mão. Isso tem um impacto e terá um impacto. E eu acho que a nossa sociedade está vivendo também um processo de idolatria tecnológica muito grande. Numa ideia de que porque é tecnológico é melhor, porque é tecnológico vai mudar tudo. E é um dos destaques do relatório, que ele fala, por exemplo, ele dá o exemplo do Peru, que comprou 1 milhão de notebooks e distribuiu para a sua população, e depois, quando eles vão fazer a avaliação de resultados, nenhum resultado praticamente. Não é simplesmente o acesso à tecnologia. É muito importante no Brasil coisas talvez ainda muito mais básicas do que, por exemplo, todos os alunos terem celulares, ou proibir ou não proibir celular, porque a escola às vezes não tem banheiro decente, né? A escola não tem um telhado decente. O professor ali trabalha 40 horas e às vezes ainda tem que trabalhar de Uber para complementar a renda. Então é uma realidade muito brutal a educação no Brasil. E isso, quando você vai falar do celular, a gente fala de professores com pouquíssimo preparo para lidar com isso, né? E já tem uma realidade complicada, né, na sala de aula. No final das contas, é um problema de complexidade imensa, porque a sociedade cobra dos professores uma posição, né? Tipo, você vai ou não vai usar o celular? Tem que usar o celular porque o celular é a nova realidade, é o futuro. O professor está tentando se equilibrar em como dar uma aula mínima de tão complexo que é a realidade do nosso país, de tão desigual que é a realidade do nosso país, né? O que dirá como introduzir uma tecnologia num celular. Isso não é só no Brasil, é importante destacar isso.
No Brasil, isso envolve uma questão econômica brutal também. Mas mesmo nos países desenvolvidos, ninguém está preparado. Ninguém, mesmo os países mais avançados, estão sofrendo demais para como introduzir essa tecnologia de forma eficiente. Como não transformar o celular numa desculpa para o aluno ficar o tempo todo ali mexendo numa rede social dentro de aula. Eu estou no doutorado. Dentro de uma aula de doutorado, olhando na parte de trás da sala, eu vejo meus colegas o tempo todo mexendo em rede social durante uma aula do doutorado. Esses colegas têm muito mais capacidade. E eu, com certeza, em algum momento fiz o mesmo. Nós temos muito mais capacidade de controle do que uma criança e um adolescente. Como cobrar que essa criança se controle, como o próprio Márcio falou, em relação a isso. Então, é um processo muito complexo. Então, assim, o que fazer? Eu concordo com a Ana, quando a Ana fala que não dá para proibir de vez e abolir, e o Márcio também destaca que discorda desses países que aboliram de vez. Eu concordo. Abolir de vez não é a solução. Mas o caminho está muito na área de formar os professores para lidar com isso. Mas antes de formar os professores, a gente precisa ensinar a sociedade a lidar com o celular. Então, a gente está discutindo um passo além, talvez, né? Como introduzir o celular na educação. E um passo anterior é como introduzir o celular na nossa vida de forma saudável. Que é uma discussão que ainda está em aberto. E é isso que a gente precisa também analisar. Pelo que disse o professor Milton, professora Ana, será que nós adultos, tipo assim, não, primeiro nós aqui, deixa as crianças, elas que se virem, portanto, aí, elas estão vindo, portanto, aí atrás. Mas tem também aquela realidade, né? Nós temos alunos que têm celular, até de última geração, como temos aqueles alunos que não têm celular tão potente assim, como também temos aquele que não tem sequer um desses aparelhos. Prova disso foi na Covid-19, nas aulas onde as pessoas em casa assistiam às aulas através de celular. Aí se chegou à conclusão que nem todos tinham também este aparelho. Era o pai que comprava um para todo mundo, ou então emprestava, ou então não tinha e ficava sem realmente aí o conteúdo. Ou seja, uma realidade social nossa extremamente desigual. Afinal, como encontrar um meio termo para que possamos, de alguma maneira, ter uma resposta para o que a ONU ou a Unesco está nos pontuando? Cada pergunta difícil que ele faz, né? Sempre. Ele aperta a gente aqui. Bom, eu quero voltar antes e dizer assim, que é interessante tocar no assunto da pandemia, porque muitas vezes a gente fala assim, os professores eles não têm preparo. Mas na pandemia, nós, professores daqui da rede pública do Distrito Federal, para aqueles que não sabiam nem o que era um PDF, a gente estava subindo aula no YouTube, usando Kabu e aprendendo programação para ver se o menino vinha, né? Mas essa sociedade plural que a gente vive, na época da pandemia, eu não estava em sala de aula, eu estava na regional de ensino e a gente fez um mapeamento sobre isso. Então, de fato, na rede pública você tem um contexto muito pluralista. Então, você tem crianças que tinham notebook, celular e tablet, que eram delas, não era nem dos pais, né? E você tinha criança que não tinha acesso nenhum. Então, durante a pandemia, eu mesma fui em uma invasão para poder levar material impresso para ensinar crianças da forma mais tradicional possível, para que elas pudessem ali passar, né? Então, assim, é complicado pensar, são vários fatores, mas eu queria voltar antes, numa fala, né, sobre tecnologia, porque muitas vezes a gente pensa assim, o celular como ferramenta de tecnologia. Tecnologia, ok, é fácil pensar no celular como ferramenta de tecnologia, mas para quem está em sala de aula, outras possibilidades existem quando a gente fala de tecnologia. Por exemplo, lá na escola Parque, a gente trabalha com prototipação. Então, eu dou aula de teatro e os meus alunos vão para o laboratório de informática, eles desenham os personagens deles, mas a gente também trabalha com boneco, automação desse boneco. Não necessariamente eu estou mexendo ali com celular, ou com videogame, ou com computadores. O celular deles fica onde? O celular deles, quando eles têm, fica na bolsa. A não ser que a gente use em sala de aula para fazer vídeos, né, para ensinar eles a editarem, porque essa é a minha área de formação. E quem não tem celular para editar? Quem não tem celular para editar, uso da professora ou que a gente consegue pela escola, mas todos participam. Tem que ter um esforço extra. Tem que ter um esforço extra. Mas há um ponto que eu queria chamar a atenção. Por que países como Estados Unidos, Canadá, Finlândia estão proibindo o uso do celular? Não é de tecnologia, quero deixar isso bem claro. Sim. É o uso do celular, né?
Eu queria fazer essa dissociação, porque às vezes a gente fala assim, proibir o uso de tecnologia, mas no caso é o celular. Eu tive a oportunidade de estudar na Finlândia. Então, na Finlândia, as pessoas não estão apenas preocupadas com o processo de aprendizagem voltado para a cognição, ou pegando aqui o nosso querido Paulo Freire, aquela famosa educação bancária, onde eu deposito conhecimentos dentro da mente de uma criança. Eu acredito que eu faço isso, né? E eles estão preocupados, de fato, com a felicidade. Então, a escola da Finlândia, ela não está preocupada apenas na formação cognitiva, ela está preocupada na formação integral daquele ser humano, para que ele de fato seja feliz, para que ele de fato se realize nas suas produções, nas suas escolhas individuais, sejam elas quais forem. E a gente conversa aqui, né, sobre tecnologia. Como eu disse antes, se eu tiro o celular e aquilo é importante para ele, como, por exemplo, eu queria ter feito balé na infância e os meus pais não colocaram. Se eu tivesse feito, teria sido incrível para a minha formação como atriz. Se eu tiro o celular, eu tenho que pensar exatamente nisso. Ou se eu coloco o celular demais. Mas tirar ou não o celular não significa que eu não trabalho com tecnologia. Eu acho que sempre que a gente vai pensar em educação, eu gosto muito de pensar na escola integral, não de tempo integral, mas de formação integral, onde eu estou trabalhando não apenas a parte cognitiva, mas a parte motora, a parte de socialização, a parte de leitura e alfabetização no mundo digital, porque ela é importante. A gente vai ter uma sociedade no Brasil de analfabetos digitais, por isso eu criei também o Projeto Lab dentro da Escola Parque, com apoio da direção, porque temos alunos que não têm acesso. E é mágico quando eles falam, tia, eu vou poder usar um computador? Eu falo, sim, meu bem, o computador da escola está disponível para você. Esse aqui é o mouse, esse aqui é o teclado. Eu ainda estou nesse nível, para alguns alunos. E para outros, eles já estão ligando e desligando. Eu falo, calma, gente, um passo de cada vez. Então, a escola pública também tem essa questão. Às vezes, a gente até está preparado, mas o nosso público é muito heterogêneo. Então, como é que você também prepara uma aula para um aluno que vai saber mais que você e um aluno que não sabe nem o que é um computador? E eles estão juntos no mesmo tempo e espaço. E aí, professor Ulisses, quer dizer, esse aluno, né, na escola junto com a professora, ali tem, portanto, o seu aprendizado, de repente leva uma tarefa para casa para poder apresentá-la no dia seguinte. Eu estou aqui supondo, né, que tem tarefa para apresentar no outro dia. E o menino vai pedir ajuda aos pais, que nem sempre dominam, portanto, aí essa tecnologia. Ou seja, os pais que receberam de pronto esse equipamento não têm muita habilidade no seu manuseio. E as crianças, de certa forma, já têm. Quer dizer, e buscam, portanto, ajuda para realizar, portanto, essa tarefa, que às vezes demonstra muita dificuldade também para avançar. Quer dizer, uma discussão dentro de casa, de alguma forma, ajuda também a fomentar esse debate para que se encontre realmente aí uma solução, ou essa solução tem que ser buscada somente junto aos acadêmicos? Excelente pergunta. Walter, você é muito inteligente, você com certeza vai se lembrar de algumas imagens que a gente teve acesso há um bom tempo. Uma imagem que me vem à mente agora é uma charge, eu não vou lembrar do autor, é de uma criança chegando em casa com uma prova de matemática, vira para o pai e fala, tiramos 0 na prova. Tiramos porque foi o pai que ajudou a criança a estudar para a prova. E aí é exatamente o cenário que você falou. Olha, o aluno não está educado, alfabetizado, como a doutora Ana falou, tecnologicamente, ele não tem uma educação tecnológica, não consegue lidar, e os pais menos ainda. Tá? Então, esse é um cenário. Um outro cenário que é importante a gente levantar aqui, Walter, é como a Ana muito bem posicionou, a Finlândia, eu estou com a lista aqui do relatório, Finlândia, Portugal, Espanha, Holanda, Suíça, Estados Unidos, Escócia, são países assim que o nível, como o professor Milton colocou, é completamente diferente do nosso. Eu estudei a vida toda, a minha formação na época era 1º e 2º grau, que se chamava, foi completamente em escola pública. Tive bons professores e não tenho o que reclamar. Mas uma coisa que não tinha na nossa escola era computador. A gente não tinha acesso à tecnologia. Quando muito, tinha um laboratório com 10, 15 computadores para uma escola de 1.000, 1.200 alunos.
né? Então o professor tinha que reservar no início do semestre um período no laboratório para às vezes ele ter condição de levar metade da turma num período, a outra metade da turma no outro período para fazer alguma coisa. Então os professores acabavam que não faziam o uso de computadores. Eu estou falando a minha época. Hoje, o que eu vejo em muitas das escolas, e a Escola Parque, para quem está nos ouvindo, é uma escola modelo no Distrito Federal, era aquilo que deveria ser, mas ficou sempre no que deveria ser, é uma exceção no nosso cenário. Se você pega a Finlândia, que foi o exemplo que a professora Ana falou, Finlândia tem 5 milhões de habitantes, o Distrito Federal tem mais de 3 milhões. Então, é muito complicado a gente fazer esse comparativo, o nível social dos Estados Unidos, da Suécia, Finlândia, e o acesso que eles têm à tecnologia. Você vai numa escola dessa, por exemplo, eles têm aqueles quadros completamente tecnológicos, tem tablet para os alunos estudarem nas suas mesas, enfim, a conectividade dentro da sala de aula é muito superior. No Brasil não, é isso que a professora Ana acabou de explicar aqui, o exemplo dela foi excelente. No Brasil o professor às vezes tem que trazer de casa um tablet, um notebook, um celular, porque não tem para os alunos. E não tem porque é maldade do governante. Não tem porque é gente demais. A gente está num país continental, mais de 200 milhões de pessoas, né? O nível social da população é de classe média baixa, né? Então, a gente tem uma dificuldade real de acesso à tecnologia. Então, quando muito, e a gente viu isso, eu estava durante a pandemia ministrando aula, quando muito o aluno tem celular, quando muito, e às vezes é o que ele tem, às vezes é o que a família tem. Eu tive alunos, todos os professores aqui com certeza devem ter passado por essa experiência, que tinha um celular na casa. Na hora da aula era uma dificuldade terrível, porque a aula durante a pandemia era ao vivo, era uma aula remota, e se o aluno usasse o celular, a família inteira ficava sem acesso àquele aparelho. Então, e aí eu reitero aqui a importância para um país marginal como o Brasil, fora daquele eixo dos países que estão no eixo norte do nosso planeta, com menos acesso à tecnologia, com às vezes políticas públicas atrasadas nesse sentido, com a dificuldade às vezes de administradores públicos, governantes, em proporcionar à população um ensino de mais qualidade, com professores resistentes, com uma gestão da educação resistente, que muda de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, que não tem uma continuidade. A gente está falando de novo de reforma de ensino médio. A gente falou isso em 2015. Então a gente tem essas rupturas na nossa educação enquanto país. Se a gente tira um mínimo que tem ali de tecnologia, a gente, em minha opinião, mais uma vez eu falo, a gente vai estar alijando aquele aluno. A gente vai colocar ele numa situação, como a doutora Ana falou, mais desigual do que ele já está. A gente já tem uma situação de desigualdade. Você pega um aluno que estuda numa escola pública para um aluno que estuda nas escolas particulares do Distrito Federal, já é uma discrepância absurda. Né? Agora, se você pega esse mesmo aluno que está na escola pública e tira dele ainda, e quando eu falo tira, é um acesso, como a professora Ana falou, um acesso orientado, um acesso ao celular acompanhado. Não é o aluno ficar lá mexendo no celular. Em nenhum momento essa é a minha posição. A gente, inclusive, pode discutir dentro da sala de aula, como tem no meu serviço. No meu serviço, nenhum computador acessa canais de redes sociais. Isso é simples de resolver para um gestor de uma escola. Ali, quem acessa a internet da escola não consegue acessar redes sociais. Ponto. Já é um passo. Vai resolver? Não, o aluno pode usar dados e tal, mas já é um passo. O que eu estou falando é, quando a gente retira essa tecnologia e exclui do aluno a possibilidade de usar talvez a única acesso a uma tecnologia de internet que ele tem
para potencializar seu ensino, para potencializar sua educação. Eu acho que isso a gente está fazendo um comparativo com esses países que falaram, aqui a gente não pode celular. Não pode celular, mas como a doutora Ana falou, ele tem total acesso à tecnologia em sala de aula. Ele só não vai usar o celular, mas ele tem tablet, ele tem notebook, ele tem um quadro que o professor faz. Eu já vi em salas de aulas, o ouvinte pode pesquisar agora no Google, que tem alguma, claro, são exceções, mas tem sala de aula que o professor já usa robô dentro da sala de aula, um robozinho para fazer alguns movimentos, outro usa projetor de 3D dentro de sala de aula. Então, a gente está muito distante desse cenário. O pouco que a gente tem, se a gente quiser fazer um comparativo com esses países e falar, não, vamos acompanhá-los e tal, eu acho que a gente vai se colocar numa posição muito desfavorável. Agora, professor Márcio, será que diante dessa discussão, quando temos aí países tidos como países de primeiro mundo, de certa forma tomando aí medidas relacionada ao tema que nós estamos aqui abordando, ou seja, não permitir celular, portanto, no interior das salas de aula, e nós aqui, de alguma forma, debatendo e, evidentemente, tentando encontrar um caminho que não sejamos tão radicais dessa forma. Será que eles estão sabendo de alguma coisa que nós não estamos aqui a conhecer? Sempre que ele faz essas perguntas, eu saio de comunista aqui, né? Porque... Mas não é, doutor? Não é? Eu errei? De forma nenhuma. Mas, assim, é importante, e até o Milton falava isso ali nas entrelinhas, né? A gente joga ele no fogo junto. O problema é o capital, né? E a gente precisa entender isso, né? Por que as pessoas que têm mais acesso ao dinheiro, mais acesso à tecnologia, tomam decisões que nós, que temos menos acesso, temos dificuldade de tomar. O que eles sabem que nós não sabemos, né? Então, a primeira coisa que é importante tem uma frase do Paulo Freire que ele fala assim, ninguém sabe tudo, né? Eu sei um pouco e ignoro outras coisas, e outras pessoas sabem outras coisas e ignoram outras, e por isso a gente está sempre aprendendo, né? Porque eu posso até ser especialista em um determinado tema, mas eu ignoro tantos outros, né? Tem uma frase do René Descartes lá no discurso do método, que ele fala assim, daria tudo que sei por 50% do que eu ignoro. E eu sou muito mais realista, eu daria tudo que eu sei por 1% do que eu ignoro, porque eu ignoro muitas coisas. Então, é importante entender que nós ignoramos muitas coisas a partir deste ponto que a gente está discutindo. Quando eles falam proibir o celular dentro da sala de aula, a gente está discutindo como proibir uma tecnologia dentro da sala de aula. Porque é a nossa realidade. O celular, para nós brasileiros, um país de terceiro mundo, um país de discrepâncias, como eu disse, eu fui da equipe diretiva de uma escola particular, no pior momento da pandemia nós fizemos uma compra de 200 computadores e mandamos para casa dos alunos, a gente mudou todas as redes de conexão para que as aulas pudessem ser ao vivo, né? Que é muito diferente de eu mandar um exercíciozinho, né? Era uma aula mediada por tecnologia, o professor estava lá, o aluno podia perguntar de casa, teria sua resposta. Então é muito diferente. E é claro que eles sabem algo que nós não sabemos. A primeira coisa que eles sabem eles criaram aquelas tecnologias, eles sabem o mal que aquela tecnologia pode fazer, até porque o celular é feito para que você continue dentro dele, né? Eu ganho dinheiro com você ficando dentro dele o máximo de tempo possível. Então, se eu tenho uma rede social que vai prender uma criança por 8 horas ali, é pensado. Ela foi pensada para prender a criança, não é porque a criança é uma gênia e ela descobriu formas de ficar naquela rede social. Não. A rede social foi pensada para prender ela. E às vezes é com as coisas mais rasas possíveis, né? A foto de um menino bonito, de um crush, a foto de uma menina. Então, se ele curtiu aquela menina 2 vezes, a terceira foto que vai aparecer daquela menina, porque o algoritmo entendeu que ele se mantém lá quando aquela menina aparece para ele. Então, o celular daquela menina vai sugerir que ela faça mais postagens, porque ela vai receber mais likes. Então, é tudo pensado. Ninguém está ali
criando uma tecnologia que se desenvolve sozinha. Existem mentes muito inteligentes que estão ali pensando como eu faço para o Ulisses ficar 10 minutos a mais no Instagram. E ele vai descobrir que o Ulisses gosta de carros. E ele vai começar a mandar carros e ele vai ver carros, e ele vai ficar 10, 15, 20 minutos. E nesses 10, 15, 20 minutos ele vai ter acesso a propagandas que vão pagar, né? Tem um filme brasileiro chamado Máquina, que tem um monólogo muito interessante que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, naquele tempo existia um negócio chamado televisão. E a televisão tinha uns programas e no meio desses programas tinha um negócio que se chamava comerciais. E ele fala, e as pessoas pensavam que os comerciais existiam porque existiam programas, mas na verdade os programas existiam porque existiam comerciais, né? A Globo só faz uma novela de sucesso para que você fique preso 3 minutos de comercial ali para que se compre o que se faz nesse intervalo. Então, o objetivo não é a arte, mas é o intervalo. É o intervalo que paga aquela arte e é um sistema que vai se retroalimentando. Tá certo, tá errado? Não precisa discutir isso. Você vai ter acesso a uma arte que lhe agrada e você vai pagar por aquela arte assistindo aquele comercial. As redes sociais tiveram muita dificuldade. Se você assistiu o filme lá do início do Facebook, havia toda uma discussão. Como é que a gente vai monetizar o Facebook? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com uma rede social? A gente vai botar propaganda na rede social? E aí tem uma cena do filme que ele fala, não é para botar propaganda, a gente vai descobrir uma forma de ganhar dinheiro com o Facebook. E como é que o Facebook ganha dinheiro hoje? A gente já falou isso aqui em outros programas e a gente vai repetir o resto da vida. Se você não paga por algo, você é o produto, né? Então, o Facebook ganha dinheiro porque você é um usuário dele. Você está sendo vendido, você é o produto do Facebook. O Facebook vê que eu gosto de carros, então ele fala lá para a Volkswagen, eu tenho um cara que gosta de carros. Você quer vender paralama? Você quer vender pneu? Sim, então toma aqui os dados dele e mande a propaganda direcionada para ele. As nossas crianças estão tendo acesso e eu acho que deveria pelo menos nos causar arrepio quando 10 grandes países, inclusive a Finlândia, que é a única que me assusta mesmo, porque os Estados Unidos tomar uma decisão ou outra equivocada é normal. Mas a Finlândia não costuma errar em educação. Não à toa, ela é a nossa referência mundial hoje em educação. Quando a gente quer falar de educação transformadora, os professores vão estudar na Finlândia para entender o que se está fazendo lá e o que é replicável ou não no Brasil, visto que 5 milhões é muito diferente de 220 milhões. Mas é importante que a gente entenda isso e nos cause ao menos um incômodo. Se eles proibiram, tem algo além. O algo além, a gente sabe, o celular atrapalha, é fato. Quando eu estou dando uma aula e alguém está no celular, ele me atrapalha, porque eu me desconcentro e tal. Mas eu, Márcio, consigo hoje, depois de muita evolução espiritual, entender que, ok, nem sempre o que eu estou falando é maravilhoso para aquela pessoa. É claro que eu vou me esforçar muito mais para chamar a atenção dele como professor, eu vou fazer com que aquela aula seja ainda mais interessante. Mas existem problemas anteriores que devem ser resolvidos. E tirar o celular no Brasil hoje não resolve esses problemas, infelizmente. Nós vamos fazer o seguinte, o assunto realmente está muito bom, né, doutor Ulisses? Como sempre, né? Debate sempre quentes, né? Eu peço licença à doutora Ana, aos demais doutores, para que possamos ir ao intervalo rápido. Voltamos em instantes e vamos prosseguir no nosso Justiça na Tarde debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 16 horas mais 5 minutos. Estamos retornando já na segunda hora do Justiça na Tarde debate. Hoje aqui conosco estão nossos convidados, doutor Ulisses Juliano, que é advogado,
professor universitário, mestrando em Direito, especialista em Direito Processual Civil e em Inteligência Artificial. Também conosco o professor Dr. Márcio Moraes, advogado, professor universitário, especialista em Direito Constitucional Aplicado, mestre em Filosofia e Política, doutorando em Direito pela Unicinos. Também conosco a doutora Ana Catarina, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mestre em Artes pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado, bacharel em Direito, licenciada em Pedagogia e Artes Cênicas. E também o doutor professor Milton Júnior, que é professor de Filosofia do Instituto Federal de Brasília, graduado e licenciado em Filosofia, mestre em Educação pela Universidade de Brasília e doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília. Doutor Milton, inclusive deixei, e o doutor Márcio respondeu sobre essa questão, né? Será que esses países tidos como o primeiro mundo, da Europa, enfim, do continente americano, quer dizer, de alguma forma estão ali tirando o celular de sala de aula, entendendo até mesmo que a Unesco tem razão? É aquela pergunta que eu fiz para o doutor Márcio, que eu também faço para o senhor. Será que eles estão sabendo de alguma coisa que aqui nós ainda não temos o devido conhecimento, já que até então os nossos alunos continuam levando os seus celulares para as salas de aula? Bem, eu acho que, como o Márcio falou, né, certamente o conhecimento que eles têm sobre os impactos dessa tecnologia é mais amplo, mas não necessariamente porque seja um grande segredo, mas talvez porque a sociedade está mais sensibilizada para os riscos desse problema, né? No Brasil, e talvez exatamente por sermos um país ainda um nível de desenvolvimento, principalmente econômico, mais problemático, a gente tende a idolatrar muito a tecnologia como a tábua de salvação dos problemas, né? Vamos colocar a tecnologia e isso vai resolver, né? Então, se você colocar kit robótica, como aconteceu aí recentemente no Brasil, para cidades do Alagoas, isso vai resolver, né? Ou para qualquer outro estado, isso vai resolver. Então, assim, sendo que problemas mais estruturais, né, de formação de professores, de infraestrutura básica da escola e problemas mais estruturais mesmo de desenvolvimento humano dessa criança que às vezes tem grandes problemas em casa, tem grande dificuldade em relação a isso, né? Mas nesse ponto específico, né, eles sabem alguma coisa que nós não sabemos? Eu acho que o grande problema é exatamente que a gente ainda enxerga a tecnologia como uma coisa muito neutra, como uma coisa que não vai ter grandes impactos na nossa existência, na forma de existir. Como a professora Ana destacou, né? Sobre a educação na Finlândia, de como eles dão foco para a questão da felicidade humana. A tecnologia, ela ajuda principalmente num viés um pouco mais conteudista, né? Para você aperfeiçoar a capacidade do aluno acumular conteúdo. Se você não tiver um olhar muito preparado para o professor trabalhar com esse conteúdo, o que ele vai fazer é uma plataforma, assim, as melhores tecnologias que a gente tem disponível no mercado, né? Uma plataforma em que o aluno estudando sozinho vai fazer muitos exercícios e a plataforma vai dando mais exercícios e ele vai avançando nisso. Plataformas como a Khan Academy são um exemplo disso, né? Que é incrível, que vai ajudar realmente esses alunos, só que ela foca muito no conteúdo, não na formação humana. E talvez esse seja o grande gargalo, né? A gente precisa focar uma educação talvez um pouco mais humana, né? Que tenha um pouco mais de interação. E aí eu concordo, não adianta você, com os outros colegas, né? O Ulisses, o Márcio já tinham destacado que não adianta você manter essa formação no Brasil muito focada na sala de aula, que o professor só fica lá expondo conteúdos, etc. E não muda a forma de dar aula, né? Mas também essa transição para uma forma totalmente online e em que o aluno vai ter um acesso à educação muito distanciada, como foi a remota na pandemia, é problemático. E eu acho que esse é o foco do relatório. Ele fala, a interação humana não pode ser substituída pelas tecnologias.
É importante a gente regulamentar, não necessariamente abolir. A gente precisa regulamentar o uso das tecnologias do celular e pode até ser outras tecnologias também que eventualmente estejam ocupando o espaço da interação humana em sala de aula. A gente tem que ter interação entre seres humanos. A gente tem que ter contato humano. A escola tem que dar tempo para isso. Não necessariamente o celular é o grande problema. Às vezes a escola dá tantas aulas que o aluno não tem tempo também para interagir. Então, Ócio, né? eu não tenho tempo para ter um ócio, para ter um descanso, ou mesmo para conversar. A escola não existe só para ensinar conteúdos. Ela existe para formar cidadãos, pessoas, seres humanos. E ele precisa aprender a usar a tecnologia de forma saudável, ele precisa aprender a conviver de forma saudável, e a interação humana é fundamental para isso. E o vício em celular é um problemático nesse processo, porque ele aumenta o distanciamento humano dentre as pessoas. Agora, professora Ana, para esse vício, né, que se fala, esse vício virtual, que não deixa de ser realmente aí uma realidade. Dentro da escola na qual a senhora, portanto, executa o seu brilhante trabalho, quer dizer, é possível verificar aquele aluno que de alguma forma ele fica mais distante, mesmo fora de sala de aula, ali, enfim, no seu mundo digital, sem interagir com outras crianças, quando a senhora pontua aqui que é importante ter essa interação. Quer dizer, na escola é possível também ter essa observação? Eu faço essa colocação, mas deixo também a senhora à vontade em torno do que também foi pontuado aqui, tanto para o doutor Márcio, como também para o professor Milton. Na escola a gente consegue observar não só esse quesito, como vários outros, né? Assistência que a criança recebe familiar, se tem ou não algum problema que está acontecendo na casa dela. Mas respondendo pontualmente essa pergunta, com certeza, tem alunos que a gente percebe que eles têm preferência pelo celular do que pelo convívio com os próprios colegas. E isso é o que já foi debatido aqui, por conta da dopamina, né, dos estímulos que chegam, que sempre fazem um reforço positivo. Então, ele acaba se interessando mais por aquilo. De certo modo, todo ser humano, ele tem a tendência a buscar aquilo que ele tem maior interesse. Por exemplo, você lê um livro e eu leio um livro. Às vezes, a sua leitura é completamente diferente da minha. E, às vezes, na conversa, a gente fala, poxa, parece que eu não li essa página. Porque eu não tinha interesse naquele tema, daquele capítulo específico. Isso serve para tudo. Então, os alunos em sala de aula que gostam mais de celular, né, eles têm, claro, uma preferência maior pelos jogos e, se deixar, eles passam a manhã inteira ali. Agora, o que eu acho importante a gente lembrar sobre esse debate de ter o celular em sala de aula ou não, é o mesmo debate que na educação infantil a gente tem de ter o brinquedo em sala de aula ou não. Porque quando o celular ele é usado como uma forma de fuga ou de esquiva, né, daquele conteúdo, eu não quero estar prestando tanta atenção na aula, então deixa eu ver o que estão mandando aqui no WhatsApp ou no Instagram. Acontece o mesmo com a criança quando ela tem um brinquedo e ela se dispersa. Então, eu, em sala de aula, né, enquanto docente, eu tenho uma preocupação com o meu aluno. É importante que eu tenha uma preocupação com a formação do meu aluno. E essa formação, muitas vezes, é necessário que ela seja feita sem o celular. Né? Eu, por exemplo, meu conteúdo é mais tranquilo, eu posso usar novas tecnologias. É até bom que use também, porque casa, né? Mas eu penso nos colegas que dão aula de português ou de matemática, que às vezes têm um conhecimento técnico, ou os próprios colegas que são do direito, que estão aqui ladeados. Às vezes, o conteúdo ele é maçante. Ou então, como na aula de teatro, às vezes você tem aula teórica, nem sempre vai ser aula prática, e nem sempre é divertido. Mas é o grande... o trabalho hercúleo de todo professor de tentar despertar interesse no seu aluno. Porque a gente está falando do celular. É óbvio que ele facilita esse processo de fuga e esquiva do interesse do aluno em sala de aula. Isso aí a gente já sabe que acontece. Mas também tem o outro lado do professor despertar o interesse. Às vezes a aula é tão interessante, mas tão interessante, que você não vê que você está mexendo no celular, que é o que a gente fala quando a gente entra em estado de flow. O que é o flow? É quando você faz algo que você gosta, igual a gente estava brincando, né? A gente já está um tempo aqui online e está tão divertido o debate, está tão interessante, tão polêmico o debate, que a gente não viu a hora passar. E isso é um estado de flow. Então, eu acho que antes da gente debater
né? Eu chamo a comunidade acadêmica e os colegas, né, de sala de aula. Antes da gente debater o uso ou não do celular em sala de aula, vamos debater pedagogias interessantes, didáticas interessantes para que a gente promova esse estado em que o aluno ele realmente fique extasiado. Isso não é, gente, contínuo. Também tenho que defender isso, porque ninguém é feliz 100%. A gente tem momentos, né, fluidos na nossa vida, senão é muito cruel também com o professor que você queira que a aula seja sempre alegre, sempre feliz e até estranho, porque educar é um processo que você vai ter também traumas ali, porque você precisa disciplinar, né? Eu comparo estudar com trabalhar, nem sempre o trabalho é divertido, mas ele é necessário. E eu não posso fazer a execução do meu trabalho de qualquer modo. Se eu sou um médico e vou fazer uma cirurgia, vocês não iam gostar de saber se eu estou no celular. A mesma coisa serve para a sala de aula. Agora, se aquele celular está sendo usado de uma forma interessante, e é bom que a gente use a ferramenta que a gente tem ali, por que não? Né? Por que não trazer o celular? Eu gosto quando os alunos levam. Hoje, no final da aula, um aluno de 7 anos perguntou: tia, posso bater uma selfie com a senhora? Eu achei aquilo muito legal, porque ele voltou do recesso, ele queria mostrar um registro da aula para a mãe dele. E aí a gente juntou a turminha, a gente fez a foto e ficou muito legal a foto. E como eu dou aula de artes, eu já posso olhar para a foto dele e falar: não, vamos melhorar o enquadramento, vamos colocar aqui, vamos, né, fazer uma... E isso faz parte do conteúdo. Então, é sempre ponderar pelo bom senso. Eu também não posso, dentro da sala de aula, proibir 100% que meu aluno tenha brinquedo, principalmente na minha escola, que é uma escola de educação integral, onde a criança passa 10 horas dentro da escola. Então, ela tem que ter um momento do ócio produtivo, ou momento livre, de livres aprendizados. Porque senão ela entra dentro da escola, ela vai ter uma série de atividades para fazer e nenhum momento que é dela. E todos nós precisamos de um momento que é nosso. Por isso que a gente tem o horário de almoço no direito do trabalho, que é tão importante, que é aquele momento que você vai descansar, que você vai ver outras coisas, que você vai ver o TikTok, o Instagram, e eles estão lá para isso também. Não dá para a gente colocar o TikTok, o Instagram como um vilão, porque ele serve também para a gente desestressar. Isso é muito importante numa sociedade que a gente está, né, se a gente for pensar, a gente hoje está se drogando para poder produzir mais. Aí já vai para outro debate também. Esse debate, ele nos amplia, portanto, os pontos de discussão, doutor Ulisses. Por exemplo, aqui a gente falando, debatendo essa nova tecnologia da informação, o doutor Márcio, também doutor Milton, doutora Ana, eu aqui pensando, engraçado, né? A gente aqui debatendo essa questão de celular, na sala ou não, quando nós temos um país extremamente desigual, como aqui já foi colocado, não é? Escola onde os alunos sentam no tronco de uma árvore, ali a professora se esforçando para, nem quadro negro tem, mas ela de alguma forma ela dá um jeito ali de poder alfabetizar, portanto, aí essas crianças. Eu fico aqui também imaginando, nas décadas de 60, 70, a gente não tinha, nem sonhava em celular, mas a gente já tinha aula à distância, através do projeto Minerva, através do Mobral, enfim, ninguém nunca questionou se o processo era bom, se era ruim. O fato é que hoje se tem realmente saudades e se verifica que, de fato, teve um momento importante desses programas que o rádio era utilizado para poder fazer chegar as aulas nos lugares mais distantes, portanto, aí deste nosso país. Mas a questão é justamente essa. Nós, Brasil, nós estamos realmente preparados para esse debate que hoje acontece a nível de França, a nível de Estados Unidos. Não, aqui celular não pode. E nós aqui ainda lutamos para que numa família possa ter sequer um ponto de energia elétrica para poder carregar o seu celular quando isso não é uma realidade. E aí, professor Ulisses? Olha, o Walter... ele chama a gente de doutor, sendo que entre nós ele é o mais sábio, né? O mais conhecedor. Eu sou perguntador. Não, a filosofia é isso. São as grandes questões, né? Pergunta incrível. E eu parabenizo mais uma vez a Rádio Justiça em ter um profissional do seu nível para levar para a população uma discussão tão importante. Né? Você falou uma coisa essencial, a questão, poxa, nós estamos preparados para esse debate? Sim, estamos preparados,
Mas, Ulisses, falta recurso. A gente tem salas de aula sem computador, salas de aula que às vezes não tem quadro negro. Nem energia. Às vezes a gente nem tem sala de aula. A professora vai na casa de alguns alunos e junta um grupo ali em determinada comunidade para dar uma aula. Eles sequer têm sala de aula. E mesmo assim, sim, nós precisamos entender, enquanto país, enquanto população, enquanto nação, que esse debate é para a gente, sim. Eu repito muito em algumas palestras que eu dou, em algumas entrevistas que eu participo, uma frase: os países desenvolvidos criam aplicativos como o Uber, e fica para a gente, quando não participamos do debate, apenas dirigir. Eles criam a tecnologia e a gente gera renda para eles. Isso é assim desde a colonização, Walter. Então a gente está pronto sim para esse debate, a gente tem que afetar esse debate, chamar esses países para a nossa realidade, ver neles o que eles podem auxiliar-nos para que nós possamos avançar. A gente tem que parar com essa sensação de que isso não é para a gente, não é para a realidade do brasileiro, não é para a realidade de uma escola pública. É sim, por que não? E a gente precisa pressionar os nossos governantes. Você, ouvinte aí, tem que se lembrar de quem foi o seu deputado distrital, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, e exigir deles políticas públicas que vão melhorar a qualidade da nossa educação, que vão melhorar a nossa cidadania. Acesso à cidadania, como você falou, às vezes tem família que não tem energia em casa. Isso é inadmissível, estamos no século XXI. Então, nós estamos, enquanto país, enquanto professores, enquanto nação, enquanto cidadãos, preparados para esse debate. Mas estamos preparados dentro da nossa realidade. E precisamos ver esse debate a partir do nosso viés, não do viés de um país desenvolvido. Não de um viés de um país que a professora tem 30 horas de aulas na semana, em que dentro dessas 30 horas ela já tem um período para ela se programar, para ela se preparar para estar em sala de aula. Enquanto nós pegamos aqui professores e professoras que abrem mão de estar numa sala de aula, que entram em depressão, que fazem outros concursos porque não suportam, não porque não gostam, Walter, de dar aulas. E eu quero fazer aqui uma ressalva. Eu falei sobre discrepância entre ensino público e ensino particular, não pela falta de qualidade dos profissionais, mas pela falta de estrutura, pela falta de apoio, pela falta de remuneração. Um profissional hoje que se qualifica para ser um professor, ele tem diante dele um concurso para professor e um concurso para qualquer outro cargo, em que ele pode ficar atrás de uma mesa, de um computador e ganhar equivalente ao mesmo salário. Se ele for professor, ele vai pegar 4, 5, 6 turmas de diversas realidades que o Brasil apresenta, como você muito bem falou. Turmas em que os alunos têm problemas gravíssimos familiares, necessidades básicas. E aí ele vai pegar 200, 300 alunos por semana. Preparar a aula, corrigir trabalho, dar suporte para esses alunos. E aí a gente vai falar assim, esse professor não está qualificado, ou a gente precisa reformular a nossa forma de ensino. O Brasil tem profissionais de altíssimo nível, tem professores extremamente qualificados e interessados em oferecer o que há de melhor, tanto de tecnologia quanto de didática, pedagogia, o que há de melhor para os seus alunos. O que falta não é por parte do profissional, falta uma gestão, políticas públicas pensadas a partir da sala de aula, e não do Congresso Nacional para a sala, mas a partir da sala para o Congresso. Ouvir o que o professor tem a dizer, qual é a necessidade da sala de aula hoje e trazer para essa realidade. Como você muito bem falou, na década de 60 e 70, nós tínhamos educação à distância e funcionou. Pode não ter sido a coisa mais fantástica do mundo, tal, mas funcionou. Deu certo. Muitas pessoas se formaram, estão com a sua vida equilibrada financeiramente por causa de alguém que pensou, precisamos levar a tecnologia, porque senão não ia chegar nunca.
Então, estamos preparados para esse debate. E estamos preparados para esse debate a partir da nossa realidade. A nossa realidade é de desigualdade, deficiência na qualificação dos nossos profissionais, a falta de estrutura nas nossas escolas de modo geral e falta de interesse também de gestores públicos em melhorar esse ensino. Então, precisamos sair dessa realidade que a tecnologia está para nós apenas para que nós possamos gerar, como o professor Márcio falou. Se você não compra, não paga, você é o produto. A gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa que o aluno lá do Centro de Ensino de Ceilândia, de Santa Maria, do Paranoá, desenvolva um aplicativo para a sua escola, para facilitar o acesso à educação da sua escola. E esse aluno seja incentivado, potencializado, para que ele se torne um dos grandes criadores de aplicativos, de plataformas, de programas, de softwares. Agora, isso se dá num passo a passo. E o primeiro passo que a gente precisa dar é nunca fugir desse debate. Estamos prontos, estamos preparados, tem muita coisa ainda que precisamos melhorar, mas não podemos fugir. Precisamos trazer essa discussão que o seu programa traz com bastante competência para hoje eu tenho certeza que tem alunos, tem professores, tem profissionais dos mais diversos níveis da sociedade ouvindo esse programa ou assistindo pelo YouTube e todos, o brasileiro tem essa consciência. Nós somos capazes, Walter. Nós já criamos coisas incríveis. Nossa literatura é maravilhosa, não perde para literatura nenhuma do mundo. A despeito das nossas dificuldades, seja política, seja econômica, nós temos pessoas incríveis. E às vezes a gente perde essas pessoas por não dar a elas visibilidade, por não dar a um professor na sala de aula um quadro, como você falou, uma cadeira para o aluno, por uma questão política. Então, estamos preparados, é um debate que toda a sociedade, não apenas professores, toda a sociedade precisa colocar. Eu, mais uma vez, faço um apelo aos ouvintes, a quem está nos assistindo, nossa audiência, provoque o seu candidato, a sua candidata, questione ele. Nós já estamos aí com quase 2 anos de mandato. O que ele está propondo para a nossa educação? Qual é a proposta para melhorar o nível escolar dos nossos filhos e das nossas crianças? Porque é isso que importa. É isso que a gente precisa fazer agora. E nós pais, doutor Márcio, estamos realmente preparados para realizar essa cobrança, como muito bem pontuou aqui, com muita sabedoria o doutor Ulisses, ou seja, vamos atrás, portanto, dos nossos parlamentares, vamos atrás dos nossos governantes. Quer dizer, como é que o senhor também vê esse aspecto, doutor Márcio? Como pai, eu vinha refletindo e venho refletindo nos últimos quase 6 anos do meu filho, né? Da tecnologia, em especial da do celular, né? Porque por mais que eu tenha todo um conceito bem construído de não utilização, meu filho usa celular, meu filho usa iPad, meu filho acessa YouTube Kids, né? O que eu venho tentando fazer, né? Tentando fazer com que ele tenha acesso ao que eu possa fiscalizar, né? Então, por exemplo, TikTok sem chance, né? Instagram, Reels, o próprio YouTube, que também tem os shorts lá, de forma nenhuma, porque eu sei como aquilo influencia na minha vida como adulto, então eu também sei o que aquilo pode influenciar no meu filho enquanto criança. Então, acesso a aplicativos como YouTube Kids, onde ele tem alguns filtros pré-prontos ali do próprio YouTube, né, que é uma empresa da Google, e eu também consigo inserir outros, né? Um dia desses, conversando com o Gael, meu filho, eu vi algumas palavras que estavam fora do vocabulário dele, assim, achei estranhas, e aí prestei atenção, era um desenho que ele começou a assistir e ele já estava assimilando aquilo. E aí eu fui lá no aplicativo pelo meu celular e bloqueei, que aquele desenho não aparecesse mais para ele, né? Tem toda essa discussão aí de como os pais devem atuar.
em relação às redes sociais, em relação ao celular para os filhos, mas eu também sou um ser humano que às vezes preciso dar uma aula online e preciso que meu filho fique quieto. Então eu vou dar o iPad para ele, me sentindo o pior ser humano do mundo, um lixo humano, que eu sei que é... Mas ok. O mundo capitalista que a gente vive exige que eu dê aquela aula e eu não posso largar tudo para criar meu filho, porque é aquela aula que me paga o suficiente para que ele tenha a escola, comida, acesso, né? Então tudo isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar como pai e como sociedade. E por isso, quando o Milton fala ali com muita propriedade sobre o uso do celular em sala de aula, ele está trazendo um problema que é muito maior do que a sala de aula. Quantos filhos estão agora em suas casas, alheios ao mundo, enfiados numa tela? Quantos pais estão, a despeito da vontade de que os filhos não estivessem ali, colocando os filhos ali, porque é a única forma que eles têm de prover o sustento daquela casa, né? Eu tenho um grande amigo, tivemos filho muito próximo, e ele sempre falava que a Peppa, que é um desenhozinho infantil, ele falava, a Peppa é a minha babá. E é mesmo, você coloca a Peppa lá, a criança fica hipnotizada por aquilo, né? Tem a cor certa, o diálogo certo, aquilo é uma construção de muita gente mais inteligente do que nós naquela área, para que a criança realmente fique, né? Nós temos aí o exemplo do Mundo Bita, que é brasileiro, né? Ali de Recife, sensacional, educativo e tal, mas ok, ainda vai fazer com que meu filho fique umas boas horas. Esses dias, conversando com o Gael, ele me perguntou no posto de gasolina, pai, esse motor do carro, ele tem 5 anos, é a combustão? Aí eu falei, filho, mas o que é combustão? Ele falou, não, é a mistura da gasolina com oxigênio gera força. Aí eu fiquei assim, ele estava assistindo um desenho chamado Blaze, que são carros, e eles explicaram o conceito de combustão, e ele assimilou. Eu achei engraçado, né? Mas isso não faz mais inteligente, menos inteligente. A gente não está competindo quem tem o filho, isso ou aquilo. Mas naquele caso, aquilo foi educativo. Até onde é educativo, até onde é importante. Então, como pai, eu me sinto um incompetente muitas vezes, né? E eu acho que, eu falo sempre com a minha esposa, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce um pai, nasce uma culpa, né? A gente vai viver de culpas. E como professor, eu tenho uma culpa multiplicada, porque são 30, 35, 40, já dei aula para 120 alunos na mesma sala. Claro que na universidade isso é diferente, né? Mas toda vez que eu entro numa sala de aula, eu me sinto culpado porque eu acho que eu poderia ter dado mais, eu poderia ter chegado em outro ponto. Então toda a questão que precisa ser verificada no acesso da criança à tecnologia tem que ser debatida, como bem Ulisses traz. Nós somos ou não somos um país de terceiro mundo? Pouco importa, o celular chegou em uma grande parcela de casas, inclusive de nós 6 aqui dentro dessa sala. Então, se ele chegou lá, a gente precisa debater. Se a gente não sabe o que eles sabem, pouco importa. O celular está na minha casa igual está na casa de um americano, de um finlandês, de um mexicano. Então, tudo isso precisa ser debatido. Debatido por quem? Pelos acadêmicos, espero que sim, pelos doutores, pelos que buscam pesquisa, sim, por favor, mas que essa pesquisa chegue aqui na ponta, do pai que não tem acesso aos grandes livros, nem aos grandes mestres, né, mas que eles precisam de uma resposta. Se a resposta é retire o celular do seu filho, mostre como, porque hoje o celular é uma babá de uma criança. Forneça informações suficientes para que ele entenda o que está fazendo mal ao seu filho. Como eu disse, eu sou um entusiasta da tecnologia,
em especial do celular, que é um computador de bolso, né? Não acho que ele seja o mal do nosso tempo, pelo contrário. Tenho muito medo da nostalgia, de você olhar para trás e falar, naquele tempo que era bom. Não, naquele tempo era bom pra gente, mas o mundo mudou, e agora é bom para eles, e daqui a 20 anos eles vão olhar para trás e falar, meu tempo que era bom, era no celular, hoje todo mundo com chip instalado aí na cabeça, a gente não sabe para onde a tecnologia está indo. Então cabe a nós agora entender, frear, um freio estratégico, que é frear para pensar o próximo passo, e a partir do próximo passo pensado, seguir em frente. Cheio de culpas, cheio de medo, cheio de dores, mas com uma certeza. A tecnologia chegou e ela vai continuar evoluindo, e nós precisamos entendê-la para que ela seja, nos traga felicidade, né? E eu acho que esse é o ponto importante. Professor Milton, como sociólogo, quer dizer, já estamos aqui debatendo essa questão do celular, já entramos aqui na questão se o celular, de certa forma, melhora a performance do estudante para estudar em faculdades no exterior, ou permanecer aqui nas nossas, não querendo fazer nenhum valor se de lá é melhor do que é de cá, se de cá é melhor do que é de lá, de forma alguma. Ou seja, para muita gente, quem tem habilidade no celular vai ter sucesso, portanto, aí no aprendizado, no ensino. E quem não tem, às vezes não tem habilidade, porque não tem também um celular. Quer dizer, para muita gente deve estar pesado, isso aí vai ser uma pessoa, um cidadão de segunda categoria, porque não vai dar conta realmente de chegar lá, porque não está tendo realmente a devida oportunidade. Quer dizer, neste campo da sociologia, como é que o senhor também vê esse aspecto? Como vem sendo pontuado aqui por todos os participantes, né, a questão do celular é uma disrupção, né, é uma transformação profunda nas formas de viver no mundo, nas formas de existir, né. Existiam formas de viver que estão sendo alijadas ou simplesmente desaparecendo hoje em dia, né. Então o celular introduziu muitas formas, inclusive de trabalhar. Você pode ser um digital influencer, você pode ser um motorista do Uber, por exemplo, né, que não existiria antes do celular. Né? Foi o celular, não só o celular, mas o smartphone, o celular com internet, que possibilitou essas revoluções, essas transformações. E isso vai mudando a forma da gente se relacionar com a realidade. Né? E isso é um ponto-chave. Porque enquanto no passado as mudanças eram muito lentas, né? Se a gente for a milênios atrás, às vezes a mudança demorava 300, 400, 500 anos, né? Para se efetivar. A mudança mais drásticas era quando acabava um império, mas o Império Romano, por exemplo, quando Roma vai ser conquistada, demorou 1000 anos até que ela vai ser conquistada finalmente. Então, assim, é um processo muito extenso para que haja uma mudança realmente na realidade, na forma de existir no mundo. Enquanto hoje, não, como eu disse, em 2008 foi criado o smartphone. Nenhum de nós aqui nasceu no ambiente do smartphone. A gente descobriu o smartphone já na adolescência ou na vida adulta já. Né? Então, a gente está passando por transformações que mudaram radicalmente a forma de existir no mundo e que são transformações de 15, 20 anos atrás. E isso é uma coisa que tem chamado muita atenção dentro da área da sociologia, da filosofia e tal, o quão radical são essas mudanças das formas de existir e o quanto nós, enquanto seres humanos, seres sociais, com afetos, com emoções, estamos preparados para essas mudanças. Né? Toda a epidemia que está tendo na nossa sociedade de ansiedade, né? Derivado dessa tentativa de satisfazer as nossas necessidades de atenção o tempo todo. Os problemas de déficit, eu dou aula em escolas também, assim, uma epidemia de déficit de atenção dentro das salas de aula. Esses déficits de atenção, como muitas pesquisas já reforçam, tem uma relação com esse acesso prolongado às redes sociais, principalmente, que ofertam conteúdos diversos o tempo todo, é a novidade o tempo todo, isso vai gerando dopamina e tudo mais, a gente vai se tornando ali cada vez mais dependentes. Quando eu falo dependentes do celular, dá a impressão que é o objeto, mas dependentes dessa experiência de novidade constante.
Isso é um processo sociológico, né? A gente precisa sempre da novidade. E aí entra em Zygmunt Bauman, das relações líquidas, da necessidade da transformação constante, né? Que é o que marca nosso tempo, né? Nós somos um período em que nós existimos precisando mudar o tempo todo. Mas enquanto indivíduos, e essa é a grande pergunta que essa geração tem que se fazer, e por isso eu acho tão fundamental esse debate numa rede pública, principalmente, né? Para que as pessoas tenham acesso a essa discussão, que é uma discussão fundamental, né? Enquanto seres humanos, como existiremos a partir dessas transformações radicais que estamos vivendo? Né? Como seremos humanos daqui a 10, 15, 20 anos? Como será a nossa existência? Né? Estamos preparados para essas transformações? Elas acontecerão, mas quais os impactos que elas vão ter? Então, a gente tem muitas preocupações e muitas incertezas, muito mais do que talvez em qualquer outro momento na história. Porque, como eu disse no começo dessa fala, nunca antes na história da humanidade as transformações ocorreram em tempo tão curto. Né? Pouquíssimo tempo para a gente se preparar e precisar se adaptar a isso. Né? Só o rádio, por exemplo, surge no começo do século. Né? Agora, a internet no Brasil ela se populariza a partir do ano 2000. Em 2000, a velocidade da internet era 46 kbytes por segundo. Hoje é até difícil definir o conceito de kbyte, né? Para as pessoas compreenderem. Né? Só quem viveu entende o que é um kbyte. Mas hoje a gente tem as tecnologias do 5G aí com velocidade de 1 GB por segundo, dependendo da região do planeta. É uma mudança radical de existência. E isso vai gerar impactos. Então, esse relatório da ONU a gente precisa refletir sobre esses impactos. Eu acho que esse é o grande ponto. Né? Esses impactos vão transformar, já transformaram, mas vão continuar transformando e a gente não tem ideia de para onde vai levar essa transformação. Né? Então essa é a grande discussão sociológica. Para onde estamos indo? Sempre foi, mas dessa vez com um grau de incerteza talvez sem precedente, né? Por causa desse grau de transformação radical. Nesse debate sobre celular em sala de aula, quer dizer, é importante ouvir o lado que está sendo o alvo dessa discussão, ou seja, o estudante, doutora Ana? A gente sempre tem que ouvir o estudante não só com relação ao celular, mas todas as demandas de uma escola. É importante que a comunidade escolar, né, esteja viva e ativa dentro da escola, porque senão a gente vai ter sempre uma discussão de cima para baixo, aonde a gestão pensa, né, o diretor pensa, o professor pensa e o aluno não participa daquilo. Mas eu queria voltar na fala do professor Ulisses, porque na verdade eu fiquei pensando, a gente está ou não está preparado para falar sobre novas tecnologias na sala de aula, sobre o uso do celular em sala de aula? E eu me perguntei, se a gente não falar sobre, o mundo vai parar para a gente pensar, para a gente chegar naquele nível que a gente necessita? Eu acho que não. Então, ou a gente se insere no debate, ou a gente toma esse lugar de fala, ou ele vai acontecer com a gente pensando ele ou não. Então, por isso que eu acho que é importante o aluno também participar. É claro que o aluno tem que ser ouvido. E quando a gente escuta o aluno, independentemente de ser tema celular ou qualquer outro, a gente pode encontrar boas soluções pedagógicas. Boas soluções. Eu aprendo muito com os meus alunos. Muito. O tempo todo. E pelo sorriso no rosto de vocês, acredito que ocorre o mesmo com os colegas que estão aqui. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente vai ensinar, o que eu vou ensinar hoje, né? A gente sai de casa perguntando, o que eu vou ensinar hoje? E a gente volta para casa cheios, né, repletos do tanto que a gente aprendeu. Seja uma nova piada, seja uma nova colocação, alguma coisa você aprende numa escola. Então, esse debate ele é muito importante, mas eu acredito que o debate não pode ser só com um aluno ou só com um professor. Porque às vezes a gente pensa assim, a comunidade escolar, ela é quem são, né, os atores dessa comunidade escolar? Professor, aluno, diretor, mas os pais também. Os pais devem vir junto. E a própria sociedade civil deve participar também desse debate. Porque se a gente acredita que educar alguém é deixar alguém mais preparado, não vou nem dizer assim, um pouco melhor, não, mas com um pouco mais de preparo para o futuro, todos nós devemos participar desse debate.
É importante. E eu queria aproveitar para voltar também na fala do professor Márcio, que quando ele falou assim, nasce o pai, nasce a culpa, nasce a mãe, nasce a culpa. Lá na escola, a gente tem trabalhado o seguinte, vamos tirar a culpa e vamos trocar pela palavra responsabilidade. O que é responsabilidade? Evocar para si. Então, eu não sou culpado pelos atos do meu filho, eu não sou culpado pelos atos do meu aluno, mas eu sou responsável por aquilo. Então, quando a gente tem um momento igual esse, que a rádio está proporcionando esse debate incrível, a gente está pensando em responsabilidade. Como é que eu vou pensar sobre esse relatório da Unesco de forma responsável? Então, eu estou evocando para mim, nesse momento, um debate e pensando honestamente, não só no meu desejo, porque se for perguntar o meu desejo enquanto professora, principalmente de matéria teórica, eu vou dizer, tira o celular de sala de aula, porque o menino já não quer prestar atenção. Já é difícil dar aula. Tem todas essas questões da sala de aula, falta de recursos, salário baixo. Ainda vou botar mais um celular para me atrapalhar, né? Mas se eu estou pensando de forma responsável, eu não posso pensar só em mim, de forma egocêntrica. Eu tenho que pensar em todos os atores que estão ali envolvidos. Então, nesse sentido, com certeza, o aluno tem que participar e todo mundo tem que participar, inclusive os nossos ouvintes. Vamos fazer o seguinte, nosso tempo está caminhando aqui para o fechamento, vamos colocar aqui 13 minutos. Eu vou fazer uma rodada aqui de perguntas e um minuto e meio para responder, para depois a gente voltar nas considerações finais. Maravilha. Eu deixo essa pergunta aqui, portanto, para os nossos convidados. Começo com o senhor, doutor Ulisses. Ou seja, se o Brasil adotar vamos colocar, né, os países de alguma forma, mas vamos puxar o nosso aqui para não mexer com os outros países. Se o Brasil adotar, portanto, aí essa medida, vamos tirar o celular das salas de aula, estaremos assinando o nosso reconhecimento de incompetência, ou seja, vamos retirar porque a gente não tem uma outra maneira para poder resolver, então a gente tira, vamos copiar os outros países para a gente ver como é que fica lá na frente. Não sei se eu formulei bem a questão, mas o meu pensamento é esse, doutor Ulisses. Não, formulou perfeitamente, excelente questão. Não só de incompetência, doutor Walter, mas de retrocesso. Eu acho que é um retrocesso. A discussão tem que se dar no sentido de como que a gente vai utilizar o celular, como que vai utilizar essa tecnologia. É essa a discussão. Retirar, na minha visão, não é o ponto. Nem para mim, nem entra em debate. Justamente por causa da discrepância que a gente tem desses países que tomaram essa decisão. Salas de aulas completamente diferentes. E eu volto aqui ao ponto, o professor Júnior levantou esse tópico da questão das transformações, da nossa existência, como que nós estamos. Eu, mais cedo, antes de vir para cá, Walter, eu tive acesso à notícia, fiz até um vídeo no meu Instagram, falando que o INSS, o nosso INSS está automatizando o processo de a seleção de quem pode receber ou não o benefício. Saiu na Folha de São Paulo hoje que em 6 minutos, Walter, em 6 minutos uma pessoa teve o seu benefício negado por um robô. Nem passou por um ser humano. Então, a tecnologia afeta diretamente a nossa vida. Como que a gente vai utilizar ela, seja em sala de aula, seja fora de sala de aula, seja no ambiente familiar, independente do espaço em que nós iremos utilizá-la. Precisamos sermos educados para utilizar essa tecnologia de uma forma que seja benéfica, porque ela já faz parte da nossa realidade. Professor Márcio, também um minutinho para o seu minuto e meio. Sim, eu concordo que qualquer tipo de decisão arbitrária que define pelo não é sempre a saída mais fácil, né? Então, se eu falo não pelo celular, eu lembro quando eu era criança havia uma discussão se o aluno podia ou não fazer prova com o lápis que tinha a tabuada impressa. Porque o aluno tem que decorar a tabuada e tal. E mais velho, houve uma discussão se o aluno poderia fazer uma prova com consulta, já que ele tinha que decorar todos aqueles conceitos e tudo, né? E o celular, é claro que o Júnior fala com muita propriedade, é claro que um celular com um lápis com tabuada
tá anos-luz de um celular que consegue quase pensar, né? Mas, no final das contas, todas as discussões serão válidas em algum momento e daqui a 2 anos a gente vai estar discutindo, nossa, como a gente perdeu tempo falando daquele negócio celular e hoje a discussão já é outra, né? Ainda mais com essa essa verdade que hoje o mundo é líquido, né? As coisas mudam muito rápido, as coisas... o Bauman fala isso em 10 livros lá e cada livro é uma porrada na cara da gente, assim, porque a gente vê a verdade com que ele trata ali, esses tempos líquidos que a gente vem vivendo. Então, o não é sim a decisão equivocada em qualquer questão, né? Quando eu pedi para o meu pai para chegar mais tarde em casa num determinado dia, ele falou não, aquele não me respondeu a pergunta. Por que não, né? E eu acho que a gente tem que perguntar por que não ter o celular em sala de aula. E se a resposta agradar a gregos e troianos, a professores e alunos, a gestores educacionais, aí sim a gente pode optar pelo não. Mas o não pelo não responde pouco e mais causa incômodo e revolta do que necessariamente uma solução. Professor Milton, por favor. Bem, eu vou concordar também com os colegas nesse ponto. Eu acho que a mera abolição ou proibição do celular não vai resolver essa questão, né? Mas eu acrescento nessa discussão a ideia de que nós precisamos, com atenção, nos dedicarmos a como trabalhar o uso dessas tecnologias dentro de sala de aula. Preparar professores, preparar a gestão da escola para lidar com essas tecnologias, né? Não só com o celular, mas com a inteligência artificial e tudo que tem surgido nesses últimos anos, né? E com essas tecnologias avançando, a gente precisa também, enquanto sociedade, preparar o nosso debate jurídico, político, para essas questões, né? Amadurecer esses debates, porque cada vez mais essas discussões vão ser essenciais para a nossa existência, como o colega destacou aí a questão do INSS. Então a tecnologia, ela tem se tornado muito mais do que simplesmente um instrumento, uma forma de moldar a nossa existência. Estamos sendo moldados, né? E nós precisamos discutir isso. Nada sobre nós sem nós, que é sempre uma fala das minorias dentro da sociedade, né? E, de certa forma, a tecnologia está assumindo um papel quase de uma maioria política e social, né? Enquanto nós, indivíduos singulares, estamos sendo alijados do debate. Ela está dominando a discussão. A tecnologia pela própria tecnologia, avançando desenfreadamente sem que nós possamos ou não interferir ou autorizar quem autorizou o INSS a implantar um robô, né? É uma discussão a ser feita. Pois não. Nós precisamos fazer essas discussões. Pois não, professor Milton. Agora com a senhora, doutora Ana. Bom, de certo modo, as escolas no Brasil já proíbem o uso de celular, para ficar isso bem claro, né? Nós temos normativas aqui no Distrito Federal que ajudam com relação a isso. Então, se o professor sentir necessidade naquele momento, recolher não só esse, mas qualquer outro objeto paradidático, vamos dizer assim, ele tem autorização para isso. Entretanto, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela prevê o uso de tecnologias para a sala de aula. O que eu quero dizer com isso é que existe um ponderamento também no pensamento já das nossas normativas dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ao passo que o professor está tranquilo e seguro de que ele pode dar aula dele se aquilo o incomoda e ele também pode utilizar, que é o meu caso, esses recursos em sala de aula. Eu acredito que, nesse sentido, a gente caminha para um caminho mais prudente, né? É claro que é sempre importante que a gente tenha um equilíbrio e que os professores que acham que aquilo realmente, de fato, é incômodo, repensem, assim como eu também preciso repensar essas posturas. Tá muito bem. Deixa eu começar com a senhora, então. Menos de 1 minuto para as considerações finais, doutora Ana. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer de fato mesmo pelo fato de pensar sobre isso. Os colegas me ensinaram bastante nessa tarde de hoje. Como consideração final, eu vejo que há um caminho a ser seguido. Para mim, que sou da área da educação, eu gosto muito das tecnologias. E eu acredito assim, a
a forma como o professor Márcio colocou, né? Se esses países estão pensando em retirar o celular, por que eles estão fazendo isso? A gente, às vezes, tem que se perguntar também por que a gente está fazendo isso. Claro que a gente sabe que existe hoje a síndrome do pensamento acelerado, que nem deu para entrar nesse tema. Então, como considerações finais, eu diria o seguinte: eu acho que a parcimônia é importante em qualquer lugar. O bom senso sempre cai bem. Se em sala de aula, os colegas que trabalham, né, dando aula, eles sentem essa necessidade, eles devem, sim, ter a liberdade para isso também. Não posso obrigar o professor a usar algo que ele não se sente confortável. Entretanto, os que gostam devem, né, explorar mais isso, porque, de fato, essas crianças, elas são nativas digitais. E a gente tem que pensar nisso. Nós não nascemos na era digital, mas eles nasceram. E eles precisam ter um lugar de fala também. Pois não. Professor Milton, por favor, também, menos de um minuto para as considerações finais. Novamente, agradeço, né, a oportunidade de participar desse debate aqui, que foi também, concordo com a Ana, muito enriquecedor para o amadurecimento mesmo dessas discussões de forma intelectual para todos nós aqui, eu acredito. E retomar essa questão da importância de levar essas questões para a discussão política e jurídica, né? Como amadurecer todas essas falas numa discussão mais concreta da realidade, né? Eu acho que o passo foi dado nesse debate aqui. Torço para que isso se continue acontecendo, não só na TV Justiça, mas em outras plataformas, porque precisamos muito, muito mesmo discutir como estamos sendo transformados por essas tecnologias à nossa volta. Pois não. Professor Márcio. Agradecer novamente, né? Eu sempre fico muito feliz quando a gente se encontra aqui. Os temas sempre são de importância nacional e me sinto muito bem de compartilhar o que sei, né, e o que não sei também, para que cheguemos a novas conclusões. Então, muito obrigado por tudo, que a gente consiga entender a tecnologia como amiga e que ela seja nossa inimiga só quando ela for incontrolável. E, infelizmente, na maioria das vezes ela é incontrolável porque quem comanda a tecnologia está por trás e nós não temos condições de falar o que ela deve ou não deve ser. Mas dentro das nossas humildes possibilidades, que a gente consiga achar soluções para os nossos problemas diários e que a tecnologia possa nos auxiliar nisso. Tá certo. Bom, doutor Ulisses também, um minuto para as considerações finais, mas antes eu peço ao senhor um favor. Assim que o senhor tiver a oportunidade, leve o nosso abraço e o nosso agradecimento para 2 ouvintes especiais que nós temos, o senhor Milton e a dona Miriam. O senhor me faz esse favor? Com certeza. Então tá certo. Um minuto então para as considerações finais. O Walter é sempre gentil, sempre muito inteligente em suas colocações. Para mim, é de fato um privilégio, uma honra estar aqui, tanto com os colegas quanto com o Walter, que é uma pessoa, uma referência no jornalismo e na parte intelectual brasileira. Eu também quero deixar aí o meu abraço aos meus alunos e alunas. Essa semana, Walter, nós estaremos retornando às aulas e eu sempre chamo meus alunos de amores, de anjos, né? E deixo aí meus abraços a eles e a elas, porque eu estou com saudades. E para mim foi de fato um privilégio estar aqui, porque eu tenho certeza absoluta que esse debate vai contribuir e muito para a nossa compreensão desse assunto. Deixo aqui também meus cumprimentos à querida Ana Cláudia, que é uma profissional de alto nível, ao Neto, ao Josimar e à nossa coordenadora Bárbara, pessoas que são incríveis e que fazem programas como esse chegar a toda a população. Walter, de verdade, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelo espaço. A honra é toda nossa. Muito obrigado ao senhor. Até o nosso próximo encontro. Doutor Márcio, um abraço também para o senhor. Muito obrigado. Doutor Milton, também um abraço. Doutora Ana, um abração também para a senhora, viu? Muito obrigado pela gentileza. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde Debate, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, a produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva. Temos também o Josimar Fernandes na programação musical e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. A todos os nossos agradecimentos, nosso boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde.
Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.